Chega mais que hoje a gente volta a falar de casamento entre brasileiro e gringo, só que normalmente esses homens com perfis, como é que a gente pode dizer, narcisista, normalmente eles são incríveis no começo, né? Tratam a mulher como uma rainha, são gentis e por algum motivo tudo muda. Normalmente é assim que acontece, não é? Pois na história de hoje o cara meio que mostrou ser quem era desde o começo. Desde o início da relação ele dava indícios de que não estava legal. Mas ela não esperava que ele ia chegar onde chegou. Fica aqui comigo que vocês vão entender o que eu tô falando. Se gosta das histórias que a gente conta aqui, compartilha. Nós já contamos aqui mais de 100 histórias. Tem muita coisa divertida, histórias românticas. Algumas inspiradoras e outras revoltantes, como essa de hoje. Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Lucy. Essa história começa na praia do Rio de Janeiro, no final da década de 70. A Lucy estava lá de buenas, sozinha, curtindo um sol na praia, quando um cara com sotaque engraçado puxou conversa com ela. Esse homem já chegou com um papo assim... O que uma menina tão bonita tá fazendo sozinha na praia? A Lúcia achou o jeito dele falar bonitinho e deu papo. Conversa vai, conversa vem, e ele pede o telefone da Lucy e ela dá. A Lucy me disse que esse foi o maior erro da vida dela, dar o número de telefone para esse cara. Bom, aí nesse mesmo dia eles saíram para jantar. Mas afinal, quem era esse homem? Quem é a Lucy? A Lúcia é carioca e nessa época tinha 18 anos. Ela tinha acabado de fazer um curso técnico de laboratório e estava terminando um estágio num consultório médico. Ela estava tentando um financiamento estudantil para estudar medicina. Tem mais uma coisa que a gente precisa saber sobre a vida dela. A Lucy é adotada. É assim, o pai morreu, rolou uma briga lá na família e tiraram ela e a irmã da mãe. Aí colocaram as duas meninas para viver com uma tia. Isso quando a Lucy ainda era pequena. Daí essa tia também morreu e a Lucy ficou morando com a irmã de sangue dela e com essa prima que é a filha da tia que adotou ela. As três ficaram morando juntas. A Lucy, a irmã e essa prima. Só que elas não se gostavam e o clima na casa era muito tenso. Então quando a Lucy conheceu esse cara na praia, a vida dela estava nesse pé aí de confusão com a prima. Agora, quem que é o cara de fala bonitinha? Um alemão de 20 e poucos anos que estava no Brasil a trabalho. Ele era representante de um banco alemão no Rio de Janeiro. Bom, agora que já conhecemos um pouco dos dois, bora voltar para o encontro, para a praia, a troca de telefones e para o jantar. Depois do primeiro encontro, eles passaram a se ver sempre. Ele morava no Leblon, bairro chique do Rio, dos mais caros. No começo, ele dava buquê de flores, chocolates, presentes, e a Lúcia achava tudo aquilo de outro planeta. Porque a gente não via muitos homens lá no Rio fazendo isso. Essa coisa galanteadora não era assim comum. Bom, aí esse alemão, vou chamar ele aqui de Hans. O Hans falou que estava apaixonado por ela. Estava tudo indo bem, mas tinha uma coisa que incomodava bastante a Lucy. O Hans tinha muita mania de grandeza. Sabe aquelas pessoas que se acham mais que os outros? Que se acham o último biscoito do pacote? Pois é, esse era o Hans. A Lucy não gostava desse jeito dele, mas ela não sabia dizer se ele era assim mesmo ou se era por causa do idioma, porque ele falava português, mas daquele jeito, né? Não era fluente. E expressar sentimentos em outras línguas é realmente mais complicado. O namoro foi rolando, a Luz contou para ele do sonho de fazer medicina, contou que o clima na casa dela era péssimo e que não via a hora de sair de lá. Ela chegou até a falar que a prioridade da vida dela era casar, que ela abria mão de fazer a faculdade para poder estar com alguém. Isso, década de 70, né, gente? Outra realidade. Pois o Hans falou que também queria casar. Pois um dia lá que rolou uma treta feia da Lucy com a prima, o Hans chamou a Lucy para morar com ele. Falou assim: Vem cá, vem morar comigo, eu gosto muito de você. Falou, vem morar comigo, mas não falou nada sobre casamento. Ele disse um negócio aqui também que eu achei estranho. A galera que mora aí na Alemanha vai saber se isso existe mesmo. Se souber, conta aqui pra gente nos comentários.
O Hans falou para Lucy que na Alemanha ninguém casa sem antes morar junto 3 meses. Quer dizer, primeiro tem que morar junto e só depois de 3 meses é que pode casar. Eu achei isso tão estranho, porque assim, tem muita gente que tem o sonho de casar virgem, mas desse jeito não dá, né? Pois a Lucy era virgem quando os dois começaram a morar juntos. Nessa coisa aí de mania de grandeza, o Hans falou para Lucy que ia ser o presidente do banco que ele trabalhava. A Lucy acreditou, ela pensou assim: vou casar com o presidente de um banco, onde eu vou amarrar minha égua. Tipo, que virada na vida, né? Ela falou: minha irmã de sangue já tinha saído de casa, então só tinha eu lá. Na casa com aquela prima, entre ficar ali com aquela mulher e morar com um cara importante desses, eu fui a morar, casar com ele. Fui tão burra. Bom, aí começou a vida de casado deles nesse apartamento do Hans no Leblon. Casado assim, não tinha nada no papel. A Lucy achava ele suspeito, mas sempre pensava que era por causa do português, que ele não falava direito. Alguns meses depois deles estarem morando juntos, aconteceu uma coisa estranha. Olha só o tamanho da red flag aqui, meninas. A mãe do Hans foi visitar o filho no Brasil. Aí você pensa, que legal, a Lucy vai conhecer a sogra. Mas não. O Hans falou para a Lucy sair de casa. Eu não quero que a minha mãe veja você, porque ela é muito conservadora e eu não quero que a minha mãe veja você aqui. Ela não acha que você é uma pessoa certa para mim. Vocês escutaram isso? O Hans pediu não. O Hans mandou a Lucy sair de casa porque a mãe não queria nem conhecer a namorada do filho. E mais, o Hans mandou a Lucy tirar tudo dela da casa, do guarda-roupa, tudo. Ela até tirou, mas assim, ela entulhou, acabou entulhando no armário que tinha lá no fundo do apartamento, na parte de cima desse armário que era para não correr risco da sogra ver. Mas aí a Lucy não tinha para onde ir. Porque a mulher saiu da Alemanha para ir para o Brasil, ela não ia ficar um dia no Brasil, né? Ela foi para ficar vários dias. E aí como que a Lucy fica? Vários dias na rua? Foi quase um despejo, né? Não tinha como voltar para casa da prima, imagina a situação, saiu de lá tretada com a menina. Eu achei isso aqui uma red flag do tamanho do mundo. O que a Lucy fez? Respeitou, ou melhor, nesse caso, acho que a palavra é obedeceu à vontade do Hans. Ela pediu ajuda para uns amigos e foi se hospedar na casa deles. Ficou aí na casa dos outros perambulando todo esse período que a mãe do Hans ficou no Brasil. Um pouco antes da mãe ir embora, eu não sei por que cargas d'água, o Hans mudou de ideia e apresentou a mãe dele para Lucy. E adivinha? Ódio à primeira vista. A alemã foi super grossa e mandou a Lucy se afastar do filho dela. Disse que quando a Lucy fosse mãe, ela ia entender. Gente, o alemão tem fama de ter preconceito contra pessoas pretas. Não sei se é verdade, mas nesse caso aqui, a Lucy não é preta, mas ela é bem morena. Não sei se ela falou tudo isso por causa do tom de pele dela, por ser brasileira. Não sei. Só sei que foi chegando perto do dia do Hans ir embora. Isso mesmo. O cara ia ter que ir embora para a Alemanha, só que ele não cogitou levar a Lucy. Nem casar, nem nada. Apesar que o papo antes era de casamento, mas agora que já morava junto, o assunto sumiu do relacionamento deles. A Lucy apavorou. Ela não tinha trabalho, não tinha casa, ia ficar como? Quando foi chegando perto dele ir embora, eu fui ficando nervosa, tensa. Emagreci 8 quilos, eu só pensava, o que eu vou fazer agora? Ele falou que ele ia entregar o apartamento e eu tinha que sair. E não ia me levar junto com ele. Ele tinha estragado o meu futuro. Naquela época era mais ou menos assim, solteira, sem ser virgem, não tinha futuro. Além da questão financeira, tinha esse detalhe. Na década de 70, 80 e até 90, se a mulher morasse junto com um homem sem casar, ela era mega mal falada. Era uma coisa meio que questão de honra. Às vezes nem conseguia casar de verdade por causa disso. Pois uma tia-avó da Lucy, mulher braba, esposa de militar, interviu na situação e deu um intimato no alemão. Tirou a pureza da minha sobrinha, vai ter que casar. A igreja que a Lucy frequentava também botou pressão e aí eles acabaram se casando. Ai, gente, a partir daqui, a vida da Lucy foi só ladeira abaixo. Ela foi para a Alemanha,
Os pais do Hans, claro, não aceitaram ela, não aceitaram o casamento, não aceitaram nada, só desprezo. Pelo jeito que ela me contou, o Hans é daqueles filhinhos de papai. Sabe aqueles caras que fazem cagada e os pais protegem? Deve ser por isso que ele tem essa mania de grandeza. Os pais devem bater palma para ele desde pequeno. A Lucy foi viver aí, nesse ambiente, mas o bom é que logo o banco que o Hans trabalhava transferiu ele de novo. E para onde que o Hans foi transferido? Para Bolívia. Aí Lucy, que casou com o alemão no Rio de Janeiro, teve a péssima experiência de conviver com o sogro na Alemanha, agora ia morar na Bolívia. O Hans ia ser representante do banco alemão lá que ele trabalhava em La Paz. A Lucy estava feliz da vida, porque ia estar num país mais parecido com o Brasil, aquela coisa de calor humano, porque assim, por mais que a gente não fale a mesma língua, eu falo a gente do Brasil e dos outros países da América Latina, nós latinos, nós todos que vivemos ou que viemos de países da América Latina, a gente tem a cultura bem parecida, um jeito mais emocional de lidar com as coisas. Estou generalizando, claro, mas a gente é mais assim, sei lá, humano. Então a Lucy achou que ia ser uma boa sair do frio da Alemanha. Mas chegando em La Paz, deu ruim. A cidade é muito alta e ela começou a passar mal com problemas de circulação. Ela sentia muita, mas muita dor. Fora isso, a vida dela era arrumar a casa e, como ela disse, satisfazer as aberrações sexuais do Hans. Ah, tem isso aqui também. A Lucy me disse que ela é toda romântica, de gostar de abraço, de beijo, aquela coisa toda. E ele é dos fetiches. Ele gostava de chupar o pé dela. Ai, gente, eu rio de desespero. Nada contra quem gosta de chupar o pé do outro. Nada contra. Mas aí tem que encontrar alguém parecido, né? E definitivamente não é o caso aqui da Lucy. Então, além de ser dona de casa, ela tinha que fazer aí as coisas que ele queria na cama. E estava passando muito mal de saúde por conta dessas questões aí de altitude. E para piorar, a Lucy ficou grávida. Só que em vez de ficar feliz com a gravidez, ele nem ligou. Na real, gente, ele tratava a Lucy sempre com muito desprezo. Desde o episódio da mãe dele no Rio, é que esse jeito dele ficou mais intenso. Lembra daquele jeito esquisito dele, que a Lucy achava que era por conta da língua do português, que ele não sabia falar direito? Pois nada, é porque o homem era assim mesmo. Mas enfim, eles ficaram 6 meses em La Paz e tiveram que se mudar de novo. Só que aí é que tá. O Hans queria ir embora, mas ele não queria levar a Lucy junto. Ela devia ser um encosto para ele, ainda mais grávida. É claro que ele não falou isso para ela. O que ele fez? Deu um jeito de ferrar com ela. A Lucy acha que tudo o que ele fez foi planejado. Sendo filho desses pais aí, eu acho bem capaz dele ter feito de propósito. Escuta aqui e comenta o que vocês acham. Durante este tempo na Bolívia, eles juntaram muito dinheiro. Ele ganhava muito bem, né? Se tinha uma coisa que ela não podia reclamar, era a questão financeira. A Lucy tinha de tudo, até demais. E eles não tinham muito onde gastar. O dólar também valia uma fortuna e eles juntaram uma grana legal. Coisa de $5.000, isso era década de 80. Para a gente ter uma noção, esse valor daria para comprar uma casa de 2 ou 3 quartos em La Paz, ou até um carro de luxo. Quero dizer, eles tinham uma boa grana e eles estavam indo embora e iam levar esse dinheiro. Só que tinha uma coisa, só podia sair do país naquela época com $1.000. Esse era o limite, $1.000. A Lucy não sabia disso. Pois bem, eles arrumaram as malas, as coisas que eles compraram nesses 6 meses de Bolívia e foram para o aeroporto. O Hans colocou o dinheiro todo na bolsa da Lucy, os $5.000 em dinheiro, em nota mesmo. Estava tudo dentro de um envelope. Beleza. Daí, quando foram passar na polícia, os policiais olharam as coisas dele e deixaram ele passar. Quando a Lucy foi passar, pediram para ver a bolsa dela. Eu não sei se lá na década de 80 tinha raio-x, eu acredito que não. Mas também não tinha tanta gente andando de avião. Eu acho que parar todo mundo e revistar, eu acredito que era coisa assim de praxe. É o que eu acho. Eu estava nascendo,
Mas se alguém tiver essa experiência, conta pra gente. Na real, nessa época, eu acho que fazer uma viagem internacional era muito coisa de rico. Bom, Lucy abriu a bolsa, mostrou para os policiais e a bomba. O policial levantou uma metralhadora e apontou para a cabeça dela. Gente, eu não estou exagerando. Ela me falou que não era uma arma, assim, uma pistola. Foi uma metralhadora mesmo. Sem contar que ela estava grávida. Pois com esse trabuco na cabeça dela, o policial disse: Você tá presa. Pensa, presa em outro país. Para piorar, a Bolívia estava vivendo uma ditadura militar. Eu acho que, no fundo, a Lucy sabia que ela só tinha ela mesma para sair dessa. Ou era ela, ou era ela. Ela sabia que o Hans não ia fazer nada. E o que a Lucy fez? Ela sabia que estava carregando aquela dinheirama toda na bolsa. Ela só não sabia que não podia sair do país com aquilo, pois ela foi lá, tirou $50 e colocou dentro do passaporte e entregou para o policial. Ela falou assim: Aqui, senhor, confere meu passaporte, tá tudo certo. Eu não tô ilegal. Se tiver que preencher algum documento, me avisa que eu preencho. E entregou o passaporte para o policial com o dinheiro dentro. Eu nem preciso falar aqui que a Lucy estava tentando dar propina para os caras, né? Que ela estava dando um jeito ali de pagar para eles deixarem ela sair. O salário mínimo da Bolívia nessa época era em torno aí de $30. Então, o que ela estava oferecendo podia ser mais do que eles ganhavam por mês. Os policiais não viram a Lucy colocando dinheiro. E quando ela entregou o passaporte, eles falaram assim: A senhora não tá entendendo, a senhora tá presa. Pois a Lucy insistiu e entregou o passaporte pro oficial. O cara, ela pegou o passaporte e se afastou. Ele e mais um policial. Eu acho que foi essa hora que eles entenderam que podia ter alguma coisa ali dentro. Enquanto isso, a Lucy estava apavorada porque estava chegando a hora do avião decolar. E se o avião vai embora? Pelo que ela falou, ela tinha certeza que o Hans não ia esperar por ela, que ele ia embora, que ele ia largar ela ali. Foi ele que colocou o dinheiro lá, né? Podia ter colocado 2.000, que dava ruim do mesmo jeito. Talvez ele não tenha quisto arriscar $5.000 para ver se ficar longe da esposa e do filho. Sei lá se foi isso que ele pensou. Só sei que Lucy estava apavorada e com medo da situação se enrolar e ela ficar para trás e, claro, com medo de ser presa. Eles estavam indo para o Brasil fazer conexão na Alemanha. Pois se eu fosse ela, eu tinha fugido ali mesmo com dinheiro e ia refazer a vida no Brasil longe desse homem. Mas não foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, o oficial voltou, entregou o passaporte e liberou a Lucy. Que sufoco! O avião não tinha decolado, o Hans estava lá na sala de espera e veio com quem não quer nada. O que aconteceu que você demorou tanto? Como se ele já não soubesse, né? Pois a Lucy contou que quase foi presa, que teve uma metralhadora apontada para a cabeça dela, contou que se safou com a propina de $50 e sabe qual foi o comentário do Hans? Não foi coisa do tipo, não sabia dessa lei, ou me desculpe, ou eu podia ter avisado, e nem nada do tipo. Me desculpe, eu agi errado. Não. O Hans falou foi: Você deu $50 para eles? $50? Pois é, ele achou ruim o valor que ela pagou pela liberdade dela. Depois ele foi falar que ela podia ter dado 10 e estava bom demais. Mas, gente, eu concordo com a Lucy que foi tudo programado. O que vocês acham? A Lucy podia ter sido presa também por desacato, sei lá, tentativa de suborno e mais evasão de divisas, que é transportar dinheiro acima do permitido entre países. Que, cara, nem vou falar. Aí vocês me perguntam, depois dessa, a Lucy largou desse homem, né? Não. Depois dessa, ela foi para a Alemanha com ele, morar pertinho da sogra. E claro, o que era ruim ficou péssimo, porque o Hans estava com uma ideia fixa de ser milionário e começou a jogar. Um bom jeito de virar milionário. Ai, meu Deus. Pois ele perdeu todo o dinheiro deles, o dinheiro que ele tinha e o que ele não tinha, porque na época os cassinos aceitavam cheque. Aí, ainda por cima, ele passou cheque sem fundo. Ele perdeu o dinheiro e, para piorar, perdeu o emprego, porque o emprego dele era num banco. Como que o banco lida com uma coisa dessas? Um funcionário abusando dessa forma? Pois foi o que aconteceu. E tem como ficar pior? Tem. Sem dinheiro para nada, o Hans foi correr para quem?
para a mamãe e para o papai, claro. Falou para eles que estava difícil sustentar uma mulher que não trabalhava e que agora com um filho que estava tudo caro e por isso ele estava cheio de dívidas. O pai do Hans, o sogro, né, enfiou o dedo na cara da Lucy e disse assim: Você é culpada por essa situação de miséria. Você é culpada dele ter feito essas coisas. Pois o pai continuou defendendo o filho. O Hans contou o perrengue que eles estavam passando, só não contou um detalhe bem pequeno. Ou não, ele só não disse que jogou todo o dinheiro no cassino. A Lucy ameaçou ir embora para o Brasil, mas a sogra não deixou. Aliás, se a Lucy quisesse ir embora, ela podia, mas ia ter que deixar o filho dela para trás. É porque nessa altura tinha uma criança nessa história, né? E a Lucy pensou assim: se eu for embora, aonde que eu vou morar? Colocar meu filho num lugar perigoso? Porque ela ia voltar com uma mão na frente e outra atrás. Então, ela resolveu ficar e aguentar. Bom, a história da Lucy é enorme, mas no fim das contas, ela conseguiu se separar do Hans. Eles ainda enfrentaram muitas coisas juntos, tiveram mais um filho, ou melhor, uma filha, mas o casamento nunca foi bom. Teve épocas que ela ameaçava ir embora e ele dizia que ia melhorar. Mas, gente, começou muito errado, né? Eu já ouvi tantas histórias de mulheres que saem de casa por causa de brigas e arrumam o primeiro homem que vê na frente, casa cedo e sofre na mão dos caras. Quero dizer, trocam o ruim pelo péssimo. A história da Lucy aconteceu no final da década de 70, começo de 80, que era tudo diferente. Mas hoje eu acredito que as meninas já estejam mais conscientes. Eu não quero julgar, porque sei que tem muita mulher que sai de casa porque apanha demais e até são vítimas de violência sexual. Mas eu acredito que o único jeito de ficar realmente livre disso, de verdade, é sendo independente. É com trabalho, estudo, mas não em outro casamento. Principalmente se tiver que casar ou juntar às pressas, como foi o caso da Lucy. Quer dizer, ela deixou de sofrer uma relação extremamente conturbada com a prima dela lá no começo e passou a ter um inferno de realidade na vida dela para o resto da vida com esse alemão. Não faz sentido. A Lucy hoje vive numa cidade pequena na Alemanha e conseguiu na justiça ganhar uma pensão do Hans. Ele se reergueu aí, né, dessa questão financeira. Esse homem deve detestar a Lucy com unhas e dentes. E ela deve estar pensando até hoje: onde que eu fui amarrar minha égua? Essa é a história da Lucy. Na semana que vem, a história parece de filme, viu? Daria mesmo um roteiro de cinema, mas ainda sem final. É a luta de uma mãe brasileira contra o governo da Inglaterra. A história é impressionante. Eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.